Amém. Glória a Jesus. Queridos, vamos continuar aqui dentro desse assunto. Na verdade, eu me programei para outros assuntos aqui importantes, mas eu vou fazer esses assuntos chegarem em vocês de outras formas. Mas eu quero continuar no segundo aspecto aqui da nossa cultura. E é um segundo aspecto e não é menos importante do que o primeiro, pelo contrário, biblicamente falando, é até mais importante do que o primeiro. Lá em 1 Coríntios 13, que é o texto poético que Paulo fala sobre o amor, ele fala no final que restam o amor, a fé e a esperança, mas desses três, o amor é o maior. Então eu falei sobre a fé e eu quero falar agora sobre a cultura do amor. 1 Pedro capítulo 1, aliás, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, a parte A do versículo, diz assim, 2 Coríntios 5, 14, a parte A, diz, pois o amor de Cristo nos domina. Vamos repetir essa parte? Pois o amor de Cristo nos domina. Amém. Agora, para valer, levanta a sua mão assim e faz declarando isso sobre a sua vida. Pois o amor de Cristo nos domina. Pode ser melhor? Pois o amor de Cristo nos domina. Olha a palavra aqui, o assunto é amor, mas a gente percebe que o espírito de fé fazia parte da vida cotidiana dos discípulos dos apóstolos. Porque quando você olha para quem que Paulo está escrevendo, uma das, teoricamente, das igrejas mais problemáticas da Bíblia era a igreja de Corinto, né? E para essa igreja nós vemos muitas vezes Paulo falando, tinha problemas que Paulo tinha que resolver na igreja de Corinto, que eram problemas seríssimos, mas nós vemos Paulo o tempo todo tratando com seriedade o pecado, né? Botando até para fora da igreja pessoas que precisavam ser tiradas da igreja, mas em nenhum momento Paulo deixou de ter espírito de fé e ter o amor. Então existem momentos, e não tem desculpa para isso, existem momentos onde nós devemos sim tratar com muita energia certos problemas que podem contaminar a igreja, e Paulo fazia isso com muita seriedade. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo manda a igreja, ele fala, eu não estou presente aí, mas eu estou em espírito, e eu juntamente com vocês, nós vamos colocar para fora da igreja, vamos entregar a Satanás, o cara que está fazendo essas coisas, esses pecados horríveis dentro da igreja. Então ele tinha as razões para isso, e a Bíblia mostra claramente em muitos textos, sendo tratado com muita seriedade, com muita firmeza, mas lembre-se de uma coisa, nunca era em defesa do indivíduo, ou seja, Paulo tentando defender ele próprio, defender a verdade dele, não, estava defendendo a igreja, então isso era muito sério, mas só que nesse texto Paulo está falando então, com muita fé, dizendo o amor de Cristo nos domina, nós somos dominados pelo amor de Cristo. Agora vamos entender um pouquinho, irmãos, essa cultura do amor, e é algo muito profundo, obviamente a gente não consegue tratar isso nos 20 minutos que nós temos aqui, mas eu quero dar uma boa pincelada sobre isso e a gente entender um pouquinho mais profundo esse aspecto tão importante a respeito dessa cultura do amor. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo também diz o seguinte, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então Paulo, ele era um defensor ardente da verdade, de falar a verdade, de tratar as pessoas, de corrigir as pessoas, né? de alinhar as pessoas, de ajustar as pessoas, mas ele sempre coloca, nós fazemos tudo isso envolvido em amor. Nós não vamos ler esse texto aqui, mas quando Paulo está ensinando Timóteo a tratar com as pessoas rebeldes da igreja, e havia um espírito de rebeldia, e esse espírito de rebeldia tinha que ser tratado, Paulo, ele vai instruir a Timóteo, ele fala o seguinte, exorta os rebeldes na expectativa de que eles se convertam.
na expectativa de que eles mudem de opinião. Então, até na correção, ele estava esse espírito de fé e esse espírito de amor envolvido em tudo aquilo que era feito. Então, essa cultura do amor é algo muito forte. Agora, como o texto que nós lemos, o amor de Cristo nos domina. Vamos entender um pouquinho o que é esse amor de Cristo nos dominando e como nós aplicarmos isso na prática. Vamos só entender um pouquinho a demonstração do amor de Cristo. Nós sabemos, irmãos, que desde o momento que Jesus se manifestou, né, ao mundo, Satanás veio com força para tentar fazer Jesus pecar. A gente tem lá em Lucas 4, a tentação de Jesus no deserto, o diabo tentando Jesus na sua identidade, e tentando de diversas formas, e a Bíblia, obviamente, não foram só aqueles momentos, mas a Bíblia nos diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Até eu faço um alerta aqui, só um parênteses, bem parênteses mesmo. Eu estava assistindo algumas pessoas novas convertidas, né, estavam assim muito fascinados com uma série do Netflix, Maria Madalena, e assim bastante impactados. E eu fui assistir essa série. Falei, deixa eu ver o que essa série fala. E realmente é uma série muito bem feita, muito bonito, e tá, exceto por uma coisa. Eles insinuam lá nessa série, não era esse o objetivo, eu acho, mas insinuam que Jesus, às vezes, era meio destemperado e tinha que voltar e pedir perdão, né, com algumas coisas que ele fazia. Eu falei, isso não combina com a Bíblia, não combina com o que Jesus era, porque a Bíblia é clara em dizer que ele nunca pecou. Ele foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou. Porque era esse o objetivo claro de Satanás, era fazer Jesus pecar. Então, vamos imaginar que durante 33 anos, o diabo foi tentando Jesus em tudo, mesmo quando ele era criança. A Bíblia fala que ele nunca pecou, ele não pecou. Então, mesmo quando criança, ele não era uma criança como as outras. Jesus não pecou, foi criança, mas ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou, nem na sua boca se achou engano. Então, o diabo tentou por 33 anos fazer Jesus pecar. E por quê? Por quê? Porque se Jesus pecasse, ele não seria jamais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele seria um cordeiro manchado, e o mundo inteiro estava condenado debaixo da maldição e do domínio de Satanás. Então, o objetivo principal de Jesus, do diabo, não era matar Jesus. O objetivo principal do diabo era fazer Jesus pecar. Então, ele tentou por 33 anos e não obteve sucesso. Aí, o que aconteceu? Foi o planejamento todo para a crucificação de Jesus. Eu particularmente creio, eu não estou falando nenhuma heresia aqui, mas eu acredito que o objetivo do diabo final não era matar Jesus. O objetivo principal não era matar Jesus. O objetivo principal sempre foi fazer Jesus pecar. E obviamente, se Jesus pecasse e morresse, a morte dele seria pelo próprio pecado. Ele não estaria morrendo pelo pecado dos homens, pelos nossos pecados. Ele seria morto pelo seu próprio pecado. E o plano de Deus seria fracassado. Então, o objetivo final do diabo era matar Jesus. Era fazer Jesus pecar. E não simplesmente levar Jesus à morte. Tanto que a morte de Jesus foi a grande derrota de Satanás. Por que razão? Porque Jesus morreu sem pecar. Logo, ele não estava morrendo pagando o seu próprio pecado. Logo, a morte não tinha domínio sobre ele. Logo, ele poderia assim ressuscitar, porque o diabo não teria nenhum domínio sobre ele, porque o domínio do diabo estava muito ligado ao pecado. Ele não conseguia ter esse acesso a Jesus, fazer Jesus pecar. Então, isso é maravilhoso. Então, quando Paulo diz, no texto que nós acabamos de ler, que o amor de Cristo nos domina, vamos entender o que isso significa. Como que foi esse amor, essa demonstração. Então, como eu já disse, na cruz o alvo do diabo não era matar Jesus necessariamente, mas era fazer Jesus pecar. E aí Jesus, então, o diabo planejou, e Jesus foi vítima da traição dos seus próprios discípulos. Então foi uma grande injustiça, que isso poderia levar Jesus a pecar com falta de amor, ele teria toda a razão para isso, mas ele foi traído
por Judas, ele foi abandonado por Pedro, ele foi abandonado por todos os seus discípulos, mas ele não pecou. Ok, então Jesus passou no primeiro teste, digamos assim. Aí foi o segundo teste. Jesus foi diante da liderança judaica ali. E foi uma farsa. Nós sabemos que o julgamento de Jesus foi a maior farsa da história, né? Testemunhas compradas e tudo mais e tá. Então os seus compatriotas ali o entregaram à morte nas mãos do governador ali da Judéia, né? Da mão de Pôncio Pilatos, um romano. Ele foi traído então agora pelo seu povo e ele foi trocado por um bandido. Eles preferiram Barrabás do que Jesus. Era um bandido, condenado. Foi a cartada talvez de Pilatos, de tentar mexer com o brio dos judeus, né? E falar, trocar Jesus por um Pilatos, tá bom que vocês não vão com a cara de Jesus, vocês não gostam dele, mas Barrabás também não dá. Talvez Pilatos tentou essa cartada, mas não deu certo. Eles preferiram Barrabás a Jesus. Ele foi traído ali pelos seus. Então Jesus passou no teste, mas ele foi como ovelha muda, não se defendeu. Ele não se defendeu, ele não pecou. Aí, vamos lá para o terceiro teste. Ele foi vítima de uma perseguição antissemita. Todos os judeus já eram vítimas disso. Os romanos viam os judeus como segunda categoria, né? Como escravos, como sem valor nenhum. E agora eles colocaram Jesus na mão desses caras. E eles trataram Jesus da forma mais cruel possível. Porque às vezes eu ficava pensando, se era para crucificar, por que já não pôs na cruz e resolveu tudo isso? Ele teve que passar por muitos processos. Longos processos, doloridos processos. Por quê? Porque o propósito não era a morte. O propósito do diabo não era a morte. Ele foi dar as últimas cartadas e falou, agora ele vai pecar. Aí ele foi vítima da crueldade bárbara daqueles caras, dos soldados, foi cuspido, foi maltratado, foi chicoteado, mas a Bíblia diz que ele não abriu a boca para se defender. Não, isso até irritava. O silêncio de Jesus chegava a irritar. Ele passou também nesse teste. Aí foi pregado na cruz ao lado de ladrões. Um dos ladrões insultou Jesus. O cara era ladrão, mas ele começou a insultar Jesus. A Bíblia diz que Jesus não pecou. Ele não pecou. Ele passou também nesse teste. Aí veio o pior dos testes. Bom, eu acredito que seja o pior dos testes. Além de a gente saber que ele assumiu o pecado dos homens mas eu quero falar sobre as tentações que o diabo promoveu ali para Jesus. O pior dos testes, que o diabo tinha certeza, falou, agora ele não aguenta. Porque ele aguentou os 33 anos, mas o Espírito de Deus estava sobre ele deixou muito claro, o Pai o socorria, os anjos vieram servir Jesus lá na tentação no deserto, porém na cruz ele foi abandonado, inclusive por Deus. O Pai o abandonou. O diabo falou, agora ele não aguenta. Agora ele vai pecar. Agora ele vai pecar. E a prova de que Deus o abandonou, primeiro a própria morte de Cristo como Filho de Deus ali, era a prova de que ele estava debaixo do abandono. O Pai tinha abandonado literalmente Jesus ali. Mas o próprio Jesus testificou isso dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Isso é pesado demais. É pesado demais. Só que Jesus também não pecou. Mesmo diante do abandono de Deus, das maiores injustiças que ele estava sofrendo, a Bíblia diz que as últimas palavras de Jesus foi, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Continuo crendo até o fim. As últimas palavras de Jesus antes dessa, a respeito das pessoas, foi, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então você percebe quando Paulo diz, o texto que nós lemos em 2 Coríntios, que o amor de Cristo nos domina. Ele está falando de exercer este amor, de viver este amor, no ambiente mais hostil possível. Ali foi a demonstração de amor. Porque
a demonstração de amor, quando as coisas colaboram conosco, não é de fato e de verdade a demonstração do amor de Cristo. A demonstração do amor de Cristo, ela foi exercida nos piores ambientes, nos ambientes mais hostis possíveis. Foram nesses ambientes que Jesus demonstrou este amor. E para mim um texto muito forte, não vai aparecer na tela, mas João capítulo 13, versículo 1, um pouco antes da crucificação, na noite praticamente da crucificação, que Jesus foi, não da crucificação, mas que Jesus foi preso, diz assim, João 13, 1 diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa aqui foi a grande derrota de Satanás. Jesus amou até o fim. Ele não amou ele próprio, porque o amor não é amar a si próprio. Ele não defendeu a ele mesmo, ele não defendeu o direito dele. Ele defendeu o direito daqueles que o estavam matando, daqueles que o estavam traindo, daqueles que o estavam ignorando. Isso é a demonstração de amor. Então, quando Paulo fala, o amor de Cristo nos domina, ele está falando de uma cultura do reino, e uma cultura que nós precisamos cultivar entre nós. Se nós queremos de fato, e é isso, para isso que nós estamos aqui, né, viver e demonstrar e levantar do lixo príncipes, nós precisamos criar esse ambiente onde as pessoas são amadas. Eu estou falando isso para vocês, irmãos, mas vou ser sincero com vocês aqui, esse é o nosso maior desafio. Eu digo para mim mesmo, é o meu maior desafio. Nosso maior desafio é amar. É esse nosso maior desafio. Quando a gente não tem motivo para amar. Quando as pessoas viram as costas. Quando as pessoas não querem saber. Quando as pessoas não demonstram nenhum compromisso. Eu não estou dizendo de nós não sermos zelosos com a obra de Deus, de nós não exortarmos, de nós não confrontarmos, mas até a exortação e o confronto, quando tem que existir, ele não pode existir, nós somos muito tentados a isso, eu sou muito tentado a isso, quando tem que confrontar alguém, eu fico inflamado, mas essa inflamação não é por zelo pela pessoa muitas vezes, às vezes é por zelo da minha própria opinião, é por zelo da minha própria reputação, é por zelo da injustiça que eu estou sofrendo. Mas Jesus nunca fez isso, porque o amor não é isso. O amor é zelo pela pessoa e não por mim. E não por mim. Por isso que a Bíblia, como eu disse já, o Novo Testamento está também recheado de momentos tristes até, que são momentos de confronto, por exemplo, onde Pedro confrontou Ananias e Safira e o cara morreu aos pés dele. E alguém pode falar, puxa, mas isso não é demonstração de amor. Ou quando Paulo entregou um camarada a Satanás. Ou quando Paulo fala de algumas pessoas lá que estavam causando um tumulto na igreja, onde ele fala, nem sente com esses caras, nem como com esses caras. Então parece um contrassenso, um antagonismo, não é, porque ali estava demonstrando o amor genuíno pela igreja que estava correndo risco, ou pelas ovelhas que estavam correndo risco, por causa de pessoas mal intencionadas. Pessoas que estavam agindo contra a própria igreja. Então, a exortação quando existe, é a exortação defendendo a pessoa ou defendendo a igreja, não defendendo a mim mesmo, não defendendo o meu ponto de vista. Se a pessoa, por exemplo, me desonrou e falou mal de mim, se eu tiver que confrontar essa pessoa, não é por causa da minha reputação, porque aí eu saía do amor. Não é por causa da minha imagem que ficou arranhada diante dessas pessoas, porque isso não combina com o que Jesus fez na cruz, o amor de Cristo, não combina. Se a gente tem que defender, da mesma forma, porque eu corrigi e ainda continuo corrigindo os meus filhos, principalmente o pequeno. Se eu vou corrigir, não é porque ele me irritou, ou porque, confesso que já muitas vezes eu deixei de corrigir naquele momento, porque se eu fizesse, eu estaria fazendo para defender
a minha autoridade. Aquela ira que você, agora você vai ver quem que manda aqui. Ou seja, eu estou defendendo a mim mesmo. Eu saí do amor, posso fazer a mesma coisa, mas o efeito não vai ser bom. Agora, se eu fizer, cara, porque eu amo, porque eu quero que você viva muito sobre a terra, eu quero que você seja um homem de Deus, eu quero que você dê certo, eu quero que você seja uma flecha que vai atingir o alvo, e eu creio na palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que a vara da correção tira a estutícia do coração da criança, porque eu te amo, eu não quero que você tenha estutícia, então por isso você vai ser corrigido. Obviamente eu não preciso falar tudo isso para uma criança de 2 anos, mas eu tenho que falar para mim mesmo. Para mim mesmo, porque a tendência muitas vezes é nos levantar para defender a nossa reputação, defender o que estão dizendo de mim, defender o que pensam de mim. Não, eu quero defender a pessoa ou defender a igreja. Então, nesses casos, é que existe exortação, por exemplo, como Hebreus 12 diz, se nós não participamos da disciplina, nós não somos filhos, nós somos bastardos, mas a disciplina é a demonstração de amor. É a demonstração de amor. Então, a nossa cultura tem que ser essa cultura de amor. Agora, que tipo de amor? Esse amor que eu descrevi para vocês aqui, em poucas palavras, que foi o amor que Jesus teve, e aqui ele venceu o diabo. O diabo ficou assim, sem entender, quer dizer, chegou na hora que já estava Jesus na cruz, né? Não tinha, era irreversível, mesmo que por acaso o diabo arrumasse um plano lá, falando, não, eu não vou matar esse cara, eu vou tirar ele da cruz, porque se eu matar, sacramentei um homem santo que morreu, e isso é irreversível. Mesmo que se ele tirasse, não tinha jeito, primeiro que Deus estava fazendo isso, fazia parte do plano de Deus, o diabo não poderia fazer isso. Mas mesmo que ele pudesse, Jesus já ia morrer mesmo, porque depois de ficar horas ali crucificado, até chegar a última tentação, que foi a última cartada do diabo, quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparou? Já era irreversível. O diabo falou, estou na roça, estou no inferno, literalmente. Matei um homem justo, aquele que nunca pecou, e agora isso é irreversível. Esse amor, o amor dele, vai se espalhar pelo mundo, e eu não tenho mais jeito. Isso passou a ser a cultura, isso passou a ser a cultura da igreja. É por isso que os cristãos eram mortos no Coliseu, nas arenas, mas eles não odiavam os seus algozes. É por isso que Estevão foi apedrejado, mas ele amou e orou por Paulo. Por quê? Porque era o amor de Cristo, não era o amor de Estevão. Era o amor de Cristo que tomou conta de Estevão, tomou conta de todos os mártires, de todos os discípulos. É essa cultura que precisa estar impregnada na igreja. E como eu disse no começo, irmãos, essa cultura, ela não é ensinada de púlpito, mas ela é transmitida nas oportunidades que nós temos de estar juntos, nos desafios que nós passamos. Por isso que eu disse aqui, e eu vou repetir, essa cultura, ela precisa fazer parte da nossa vida, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento de discípulos, no nosso life, na nossa reunião ministerial, nas reuniões de corredor, no churrasco que a gente faz, no futebol que a gente joga. Sabia disso? O futebol, essa cultura precisa estar impregnada em tudo que nós fizermos, faz parte. Porque senão a gente prega uma coisa, mas na hora da prática de mostrar a cultura, a gente chuta a canela proposital e briga. Eu perdi a oportunidade de demonstrar a cultura. Então, vida cristã, não dá para separar. Aqui é a minha vida, aqui eu demonstro o amor de Deus, mas nessa área aqui não. Isso não é vida cristã. Então nós precisamos zelar por essa transmissão, santa transmissão cultural em tudo o que nós fazemos. E alguém que está falando, e quem está falando com vocês aqui, sou eu, Gumer. E eu digo para vocês, não sou perfeito, estou longe da perfeição. E sendo muito transparente com vocês, eu preciso ser para não ser falso. E muitas vezes, mais do que eu gostaria, eu não transmiti essa cultura. Nos relacionamentos, muitas vezes. Em outras coisas, em outras brincadeiras, muitas vezes.
mas eu não vou me esconder, me conformar com isso, porque eu quero abraçar essa cultura, e eu quero aproveitar a oportunidade para demonstrar essa cultura. E todas as vezes que a gente não demonstrar essa cultura, a gente tem que reconhecer e pedir perdão, porque a gente pisa em Satanás, porque Deus não espera essa perfeição da gente. Ele sabe que nós somos imperfeitos, não precisaria Jesus ter passado por tudo que ele passou. Ele é perfeito, ele é o Cordeiro de Deus perfeito, imaculado, que tira o pecado. Nós vamos recebendo isso e vamos crescendo nisso e vamos sendo transformados de fé em fé, de glória em glória. E assim guardando e transmitindo essa cultura do reino. Então eu vou deixar esses 2 aspectos com vocês. Tem outros aqui que eu iria falar, nós não vamos ter tempo. Mas esses 2 aspectos, cultura da fé e cultura do amor. E fazer como Jesus, ser dominado por este amor. Mas que amor? Como ele mesmo disse, ele amou os seus até o fim. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos ficar em pé. A gente vai ter esse tempo agora aqui de oração e adoração. E cultivando isso no nosso coração, diante do Senhor. A fé que vem dele. Então percebe como, irmãos, como o cristianismo é maravilhoso. Olha que coisa, como é diferente de religião. A fé que nós precisamos ter, a cultura que nós precisamos ter, ela não vem de nós. Paulo diz, a fé do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, a fé dele. E como sou parte do corpo de Cristo, eu recebo essa fé. O amor é o amor de Cristo que nos constrange. Romanos 5,5 fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nada disso nasce na gente. E graças a Deus que não nasce na gente, porque não há uma expectativa de nós sermos assim por nós mesmos, mas a expectativa de nós recebermos isso por fé e vivermos. De nós nos abrirmos para receber isso e vivermos isso e demonstrarmos isso. Isso é igreja. Isso é igreja. E quando a gente não demonstrar isso, a gente vai usar o perdão e perdoar uns aos outros. E a gente vai usar a humildade para nos humilharmos uns para com os outros. E continuarmos cultivando esse ambiente e derrotando Satanás sempre. No nome de Jesus. Amém? Então adore a Jesus, o autor da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé. Adore esse Jesus que nos ama até o fim. E que nós possamos ser encharcados por este amor. No nome de Jesus. O grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome no céu e na terra e debaixo da terra. Nós temos só 10 minutos aqui. Vamos declarar juntos mais um grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Mas um grande Deus, declare bem forte. E lhe deu um nome
Deus eterno, que é em glória. Pai querido, nós aqui juntos, Senhor, pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, coloca, Senhor, o teu coração no nosso coração, toda a dureza, Senhor. Senhor, coloca, Senhor, um coração de carne, onde o Senhor pode, Senhor, colocar os teus desejos, as tuas vontades, Senhor. Arranca todo o coração de pedra, Senhor, onde não há fé, onde havia incredulidade, onde, Senhor, não havia temor ao teu nome, Senhor, onde não havia quebrantamento, Senhor, haverá quebrantamento, haverá fé, haverá amor, Pai. Assim como o Senhor se fez homem, Senhor, se humilhou, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa mesma posição, pedindo ao Senhor como líderes aqui, Pai, coloca o Teu coração, coloca os Teus desejos, Pai, coloca o Teu desejo, Senhor, alinha o nosso coração com o Teu coração, Jesus. Nós vamos terminar aqui este momento, e eu creio que existe um poder na adoração. Encerrarmos esse Tadel aqui especificamente com a adoração. Alguns podem pensar, o que tem a ver nós declararmos santo, poderoso Deus eterno? Mas a palavra, além de dizer que Deus habita no meio dos louvores, eu creio profundamente que se o coração não está verdadeiramente quebrantado e contrito, aquilo que seria adoração talvez sejam apenas palavras bonitas lançadas ao ar. Mas nós estamos aqui para fazer uma adoração. Nós vamos declarar e terminar, vai ser a nossa oração final aqui. Nós vamos declarar: santo, poderoso Deus eterno, que é, que há de vir em glória. Nós vamos declarar isso 2 vezes, mas como adoração, com o nosso coração quebrantado e contrito, porque eu creio que à medida que nós derramamos a nossa adoração sobre Ele, Ele derrama de volta sobre nós o quebrantamento, a humildade, o mesmo coração que estava sobre Cristo Jesus, sobre nós, em nome de Jesus. Vamos lá? Poderoso, declaramos ao Senhor, Santo, poderoso, eterno, que há de vir em glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a unção, consolação esteja sobre cada um, em nome de Jesus.